Ok, amados. Ontem nós tivemos com o pastor Francisco e nós fomos ministrados a respeito de que as nossas lutas, elas são lutas naturais, elas são lutas que acometem também a todo e qualquer ser humano, mas elas também têm um componente espiritual e algumas delas essencialmente espirituais. Isso nós fomos ministrados ontem. Agora, no primeiro momento, nós fomos ministrados a respeito da família e das finanças e o quanto que a questão espiritual ela também está envolvida com a parte do nosso controle financeiro. E, como não podia deixar de ser, foi falado ontem, já foi falado hoje, a relevância que tem nós estarmos diante do Senhor, potencializado nas nossas vidas, e a oração enquanto esse instrumento. Mas eu preciso fazer umas contextualizações antes. Já está passando, querido? Ok, então está funcionando, né? Então, nosso tema é a família e a oração. Nós temos que, quando você pega o livro de Gênesis, né, toda a criação, o Senhor a partir de si mesmo, Ele liberando uma palavra, o Senhor gera, o Senhor cria, o Senhor forma. Então, no princípio, o Senhor criou todas as coisas. O momento em que o Senhor, então, Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E foi assim o auge, né? O sublime da criação do Senhor. Em Gênesis 2, de 18 a 25, nós vemos que o Senhor tendo criado o homem já trabalhando. Quando chega nesta etapa aí, o Senhor chega e diz para a Trindade, o Senhor reflete e fala, não é bom que o homem esteja só. Graças ao próprio Deus que ele entendeu isso, né? Ali a partir do versículo 18. Mas ele só vai pegar realmente o homem, um sono, e tirar a costela e fazer a mulher, lá pelo versículo 21, 23. Então nós temos um lapso ali entre o versículo 18 e 21, 23. E muitos dizem que ali naquele intervalo, o Senhor estava aguardando que o homem amadurecesse, trabalhasse, se preparasse, sentisse falta, crescesse, e estivesse pronto então para assumir uma vida com uma outra pessoa. A partir desse momento então o Senhor tira essa costela, faz essa mulher e leva o homem. E o homem, ele se agrada muito do que vê, porque o primeiro poema bíblico, né, meu irmão Jaime, já está com um sorrisinho ali, o primeiro poema bíblico sai ali, né, ele vê e diz, uau. Uau é da minha parte, viu, amados? Uau é meu, não está lá na Bíblia, não, esse uau, né? Ele se agrada e diz, verdadeiramente, esse é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chamará varoa. Aí o Senhor diz, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, se unirá, haverá conexão, estarão juntos de uma forma inseparável, indissolúvel, serão uma só carne. E estes estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Estavam nus, estavam sem roupa e não tinham do que se envergonhar. Estavam assim? Estavam. Mas é só isso que o estar nu quer dizer? Não. Estavam abertos, dispostos, não tinham o que esconder, não tinham o que ocultar, não tinham o que mentir, não tinham o que manter as ocultas. Estavam livres, abertos, expostos um para o outro. E não tinham do que se envergonhar. Maravilha de Deus. Aí vem a tentação. Aí vem a tentação. A tentação foi o quê? Desobediência. De todas as árvores poderia comer, mas dessa daqui você não vai comer. A questão grande ali foi o quê? Desobediência. Porque se comer, a partir desse momento vai certamente morrer. E isso é feito. E vem a paga pela desobediência. Só que, quando há o erro, quando há desobediência, e o Senhor vinha e passeava no jardim, no vento, na viração, no vento da tarde, o Senhor vinha e procurava um homem
para relacionamento. Ali havia o quê? Relacionamento, queridos. Relacionamento de Deus com os homens no Éden. Relacionamento de Deus com o homem no Éden. Isso é um modelo. Relacionamento de Deus com o homem lá no Éden. Esse é o modelo. Com a desobediência, o homem então, que estava ainda nu, sem roupa, mas já não estava nu na sua alma, não estava nu na sua consciência, já não estava exposto, ele se esconde. Então ali nós tivemos o quê? O afastamento e o diálogo, a relação anteriormente ao pecado, ela foi cisalhada ali, foi rompida ali. E o Senhor procura, e o homem diz, eu tive medo e me escondi. A relação anterior ao pecado, nós entendemos como uma relação modelo. É a relação que nós devemos procurar ter com o Senhor. A relação que nós temos hoje é a relação que nós tentamos, tipologicamente, olhar para aquela relação e restabelecer. Se aquela era uma relação de diálogo, de proximidade, de intimidade, é o que nós procuramos fazer hoje através do quê? Da palavra do Senhor e da oração. Que são o quê? Os dois meios de graça, que o Senhor deixou para nós para restabelecermos esta conexão, esse relacionamento com Ele, assim como nós tínhamos apontado no Éden antes da queda. E o que são meios de graça? São aqueles elementos através dos quais o Senhor comunica conosco hoje. Tudo aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz, Ele comunica quando você está lendo a palavra, quando você está orando. São os principais. Também tem batismo, também tem meditação, também tem reflexão. Mas os dois principais são esses meios de graça. A palavra de Deus e a oração. Vamos à frente. Aí vem a queda. Sai do Éden. Mas já tinha uma ordem de crescer e multiplicar lá. Então surge o quê? A família. A família agora tem casal e tem filhos. Eu não quis deixar de colocar isso aí, porque diz assim, a família é uma ameaça para o diabo, porque ela aponta para a Trindade, ou seja, nosso Deus é Deus triuno, é de relação, e a família, ela é casal e filhos, ela também é de relação, então ela aponta para a Trindade. O desejo do inimigo das nossas almas é destruir tudo que aponte, que lembre, que se relacione, que louve e que adore a Deus. E ontem nós vimos com o pastor Francisco aqui de uma forma muito enfática que ele não tem pena de nós, querido. Ele não tem pena de nós. É para roubar, é para matar e é para destruir mesmo. E nós não podemos viver nesse mundo ignorando isso. Ignorando de que nós trabalhamos, nós poupamos, nós estudamos, nós avançamos, nós adoecemos, mas nós também temos embates espirituais que não estão incomodados apenas com minha vida física aqui, mas com a eternidade da nossa alma. Não podemos ignorar isso. Então, tudo aquilo que lembra a Deus, ele procura atacar. E o diabo não tem família. Aí você pode dizer assim, mas tem assim, tem os demônios lá, seus anjos. Ok, se você disser que isso é família, mas segundo o nosso modelo, não. Então, a meta dele é destruir a minha. A meta dele é destruir a sua. E eu não sei quanto a sua, mas a minha, ele tenta destruir sim. Tenta. Eu não sei quanto a sua. E ai de nós, minha esposa e eu, se nós ignorarmos isso e achar que é isso mesmo, que é natural, que é coisa que acontece, se nós não utilizarmos as armas que o Senhor nos deixou, para nós irmos para os pés dele e clamar por misericórdia e força. Ai de nós, porque vem pesado e vem forte. O que eu quero colocar aqui agora, o que é o casamento, essa união entre um homem e uma mulher, com esses benefícios aqui, queridos, com essa intenção, tá?
entre um homem e uma mulher, isso aqui é a confissão de fé de Westminster, tá, querido? Os nossos símbolos de fé, tá? Entre um homem e uma mulher, a finalidade, auxílio mútuo entre marido e esposa, propagação da raça humana por uma sucessão legítima, através do casamento, e da igreja, se expandindo por uma semente santa. Amém? E para evitar a impureza. Tudo isso com respaldo bíblico que você está vendo aí. Vemos ali agora o casal. Primeiro quadro, marido, esposa, Deus. Quanto mais longe o casal está de Deus, mais longe está um do outro. Deus está lá em cima, olha a distância aqui. Agora olha essa distância aqui. Agora observa essa distância aqui e o quanto estão próximos de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, queridos? Quanto mais você, marido... Os homens de pé, por favor, queridos, nós vamos fazer exercício aqui, viu? Os homens de pé, por favor. Homens de pé, é isso, pessoal. A gente que arrota alto e tal, né? Essa coisa toda, né? Isso. Quanto mais, se você não arrota alto, tudo bem, mas faz outras coisas, né? Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais próximos das nossas esposas nós tendemos a estar. Amém, queridos? Então, qual é a nossa questão? Estarmos homens, forjados no Senhor, próximos do Senhor nosso Deus. Amém? E assumir isso. Eu quero ouvir um amém dos homens. Amém? Amém. Glória a Deus. Tremeu a terra. Pode sentar, queridos. Obrigado, querido. Irmãs, agora é com vocês, irmãs. As irmãs de pé. As irmãs de pé, amém, glória a Deus. Eu devia ter invertido, né, minha irmã, que agora elas vão dizer um amém mais forte, né? Eu devia ter invertido, né? Minhas queridas irmãs, e dentre elas minha esposa que está ali. Uma vez conversando com uma irmã, ao final de uma reunião de mulheres lá na Central, eu falei que assim, é maravilhoso as irmãs com esse papel de auxiliadoras ao nosso lado. A irmã falou, minha irmã, isso é maravilhoso, mas nós temos uma outra função também. Aí eu disse, minha irmã, e qual é? Ela falou, guardiães. Aí eu falei, guardiães, né? Como é que é isso, minha irmã? Como é que é essa situação aí de guardiães? Ela falou, aí eu entendi, meus amados. O guerreiro que levantou e disse amém aqui ainda há pouco, está armado, é capacete, couraça, cinto, sandália, escudo, espada, ele está pronto para a guerra e fala, cadê o inimigo? Está pronto. Mas às vezes, falta uma sensibilidadezinha que o Senhor trabalha isso com as irmãs de uma forma tão tremenda. Por isso que quando a costela volta para o corpo, quando o Senhor faz a unidade, o guerreiro se torna imbatível, amém, queridos? Porque o guerreiro está pronto, mas ele olha onde? Aí, toca aqui no ombro, amor, aí ele, o que foi? Eu sinto em mim uma coisa que diz que tem algo ali, eu não sei o que é. Aí ele ali essa coisa de sinto algo, percebo algo, é um negócio que, né? Minhas irmãs, quanto mais vocês estão próximas de Deus, mais próximos do marido. E do marido, próximos de Deus. Amém, irmãs? Amém. Eu acho que o nosso foi melhor. Não vou pedir para repetir, não. Pode sentar, minha irmã. Pode sentar, eu acho que o nosso foi melhor, né? Agora, queridos, eu quero colocar aqui alguns enfrentamentos que nós temos tido e temos recebido. Você recebe nos gabinetes, você vê na sua casa, você vê no seu bairro, você vê dentro da sua família, você vê no seu grupo familiar, alguns enfrentamentos que nós temos tido. Alguns eu explanarei, outros a própria colocação ali, vocês já vão ter um entendimento. Aqui, eu acho que fica melhor de vocês verem aqui, a ideia aqui foi colocar aquela nuvem de palavras, né? Que você gera, tem uma palavra que se destaca no meio e várias outras que circulam, que têm importância relevante. Então, a família está envolvida e é atacada, é incomodada por todas essas questões que estão aqui, ainda por outras.
Aí você fica assim, mas que questões são essas? Eu vou dizer aqui, queridos, está aqui, ó, falta de tempo para o casal, relações líquidas, coração duro, relações tóxicas, não cuidar do seu cônjuge, finanças, falta de diálogo. Tudo isso são questões que sobrevêm sobre o casal e nós não começamos a falar ainda em oração. Aí quando nós avançarmos mais, você vai ver que nós já estávamos começando a falar de oração há muito tempo. E quais são essas questões? Primeira dela, falta de diálogo entre o casal. Casal precisa dialogar. O modelo do Éden é de relacionamento. Casal que não dialoga, que unidade é essa? Como que tomam as decisões? Como que caminham no mesmo caminho? E como que falam a mesma língua se não há diálogo? Vícios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque cada um aqui se conhece. Quem aqui se conhece sabe das suas dificuldades, das suas fraquezas, das suas limitações, levanta a mão. Muito obrigado por sua franqueza. E glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque quando a gente admite que sabe, a gente não é surpreendido. Quando a gente admite que sabe, quando você vê a coisa vir naquela direção, você já sai, porque você sabe, isso daí comigo não dá não, eu não tenho como. Mas enquanto a gente não admite, não dá para encarar, dá para enfrentar, é queda, queda e queda. Então, admitir, tenho tais dificuldades, vamos tratar disso e isso eu não enfrento. Prioridades invertidas, Deus é primeiro lugar na sua vida. Em segundo lugar, é você porque você tem que se relacionar com Deus e não pode ter ninguém entre você e Deus. Atende nesse raciocínio aí. Entende nesse raciocínio. Em terceiro, cônjuge. Por quê? Porque é um com você. Então não tem como botar filho entre um cônjuge e outro. É o cônjuge. Porque os dois juntos é que vão cuidar de tudo o que vem abaixo. Agora imagina um homem conectado com Deus, o marido, e uma esposa conectada com Deus, a conexão entre os dois, nós vimos aqui ainda há pouco. Glória a Deus, queridos. Quantos estão entendendo? Levanta a mão. Glória a Deus, queridos. Então, conexão com Deus. E as prioridades depois dos cônjuges, os filhos. Aí a gente poderia continuar, mas para nós basta até aqui. Então, se você está privilegiando filhos em detrimento do seu cônjuge, querido, repense isso. Porque você precisa estar bem com Deus, sua esposa está bem com Deus, vocês precisam estar conectados para poder dar conta dos filhos. E nós que somos filhos e fomos filhos mais novos, sabemos muito bem quando tem uma dissensãozinha, uma dissonância de opinião, que a gente sabe quando ir para um, quando ir para o outro, quando conseguir com um, quando conseguir com o outro, quando não se fala a mesma língua dentro de casa. Então, prioridades invertidas é uma das questões que tem atingido as famílias. Outra, desconhecer sua história. Diz que o povo que não conhece a sua história pode ser vítima dos mesmos fracassos que já se viveu anteriormente. Nós precisamos conhecer nossa história. Precisamos olhar e falar que assim como foi meus pais, meus avós, as dificuldades, aquelas coisas que são comuns. Não estou falando de maldição hereditária. Estou falando de você conhecer a sua história. Porque não precisa nem ser espiritual, basta ser acadêmico de história para saber que a história tende por si só a se repetir, naturalmente. Então, se eu não pego a mão na história e digo, é por aqui, ela vai numa tendência normal dela. Agora, olhe para a sua história de vida e veja qual é a tendência normal que tem na sua história de vida. Naturalmente, há uma tendência disso se reproduzir na sua. Ok? Precisamos ter conhecimento da nossa própria história. Outra, mentiras. Mentira entrou no casamento, o pai da mentira tem toda a liberdade. Agora eu estou no meu ambiente. Então, mentira entrou, a brecha. Guarda essa palavrinha, brecha. Entrou mentira, abriu algo, agora entra o que não devia e sai o que não devia sair. Mas antes estava protegido, cercado e guardado. Abriu uma brecha, se perdeu o controle do que entra e do que sai. Não cumprir seu papel. Homens, vamos cumprir nosso papel.
Vamos cumprir o nosso papel. Ser a semelhança de Cristo em relacionamento com a sua igreja. É cuidar, proteger, ornar e tudo mais. Esposas, vamos cumprir o nosso papel. É ser semelhança de Cristo, mas também ser semelhança da igreja. Honrar, cuidar, ter responsabilidades. E não, queridos, como eu não coloquei aqui, eu estava ali pensando, eu não coloquei, eu só quero fazer menção a um algo. Tem surgido um movimento que, eu não sei se ele é intitulado ou se fui eu que intitulei, mas eu diria que seria um feminismo evangélico. É um título que já existe, minha irmã? Tem uma coisa tipo assim, não pode, não tem que botar para cima do seu marido. Misericórdia. Que negócio é esse? Não, porque chega de ser boba, você tem que ir e bater de frente, não sei o quê. Assim, Bom, vamos ficar alerta aí. Você ouviu isso, amor? Tampa os ouvidos aí, viu? Esse negócio de feminismo evangélico aí, né? E tal. Então, cumprir os nossos papéis segundo a palavra de Deus. Cumprir. E outra coisa. Tudo bem que homem é águia. É isso aí que diz o Samitiba. Ele diz assim, o homem é águia. Ele resolvo isso. Aí daqui a pouco ele, resolvido isso, ele, agora isso. E tudo bem que mulher é povo, resolve isso, aquilo outro e tal, resolve e tal, não sei o quê. Mas isso daí também tem um problema. Se nós não assumirmos, lembremos que elas são povo. Não vai ficar ponta solta. Se a gente não assumir, a mulher pega. Se a gente não assumir, ela segura. Aí daqui a pouco, sabe o que tem? Você não tem esposa. E talvez fique muito difícil de você ter, me entenda bem, mulher. E aí você vai ter que tomar muito banho frio. Você vai ter que tomar banho de gelo. Acho que eu fui sutil demais. Eu acho que tem umas fichinhazinhas caindo aí. Se ela se esgotar, querido, o que vai sobrar para você? Vamos cumprir nosso papel? Amém? Flertar com o pecado, queridos. Nós levarmos a nossa vida e gostarmos. Eu estou casada, meu marido não me elogia mais. Tem aquele camarada ali, aí chega lá para aí, o camarada vê, se aproxima, dá uma ideia. Estou viva, estou me sentindo viva. Pelo amor de Deus. Não faça isso. A mulher nem me cuida bem direito lá no trabalho, uma funcionária chegou. O senhor se veste tão bem a ele. A partir de agora, ele já se aproxima, eu não sei o quê, aquela coisa toda, porque tinha uma brecha aí. Vocês perceberam que tinha uma brecha, tinha um lugar vazio, alguém tentando chegar e ocupar esse lugar. Tá certo? Flertar com o pecado é gostar de estar perto daquilo. Não só vou até ali, mas eu sei como sair e tal. Tem uma teoria, eu digo isso para algumas pessoas. Depois do primeiro arrepio, ninguém pensa mais. Depois do primeiro arrepio, ninguém pensa mais. Vai pensar depois e dizer assim, o que eu fiz? O que você fez? O que você fez? Pecou. Abriu brecha, foi isso que aconteceu. Não fugir da aparência do mal, queridos. Nós que levantamos as mãos, sabendo e reconhecendo que temos pontos de fraqueza pela misericórdia de Deus, sabemos quais são, fujamos dele. Isso não é para encarar. O texto bíblico diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir, amém? Mas é para sujeitar a Deus primeiro. E resistir a ele, ou seja, você está lá na sua casa descansando, já pronto para dormir, e liga o vizinho, olha, não sei quem ficou endemoniado aqui em casa. Aí você fala, Senhor, misericórdia, eu não sei nem o que eu vou fazer. Você vai, ajoelha e ora, ou liga para alguém e tal, mas você vai lá, em nome de Jesus, e em nome de Jesus você repreende aquilo. Pelo sangue de Jesus. Mas a aparência do mal, ela é a aparência do mal para mim, porque eu tenho dificuldade de lidar com aquilo. Um celular em cima de uma mesa, sem saber quem é o dono, pode ser uma aparência do mal para mim.
Pois eu conheço uma pessoa que diz assim: essas coisas que acometem os homens, comumente não acometem a mim. Vocês estão me entendendo? É o que comumente a fraqueza dos homens pode, a mim não afeta. Mas Marinho, não chegue eu num lugar e esteja lá esse estojo e a pessoa vai embora e esqueça. Esse estojo vai falar comigo, meu irmão. Eu falei assim: gente, vai falar comigo e vai dizer assim: ei, me pega, me põe no bolso, me leva. Meu irmão, é uma tentação tão grande. E eu fiquei assim: meu Deus, como que essa coisa é? Então o que é para um pode não ser para outro, mas se pela misericórdia de Deus isso foi identificado na sua vida, fuja. É para fugir, não é para poder dar chance, para poder tentar, porque senão não seria aparência do mal. É porque eu tenho dificuldade, eu tenho limitações e pela misericórdia de Deus eu tenho essa clareza que não dá para chegar perto, não dá para estar com aquilo, não dá porque isso está em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pois o bem que eu sei que devo fazer, não o faço, mas o mal que abomino está sempre diante de mim. Olha aí. Agora vamos pensar na aparência do mal aí. Falta de planejamento. A falta de planejamento, sem sombra de dúvida, pode afetar qualquer família, qualquer casal, e nós acabamos de ver isso aqui com o presbítero Sérgio, inclusive em relação à finança. Mas aqui, viagens, quando ter filhos, quando não ter, quanto que vai gastar, e que momento nós vamos para o culto, e como que nós vamos nos dirigir, como que vai ser o devocional aqui em casa, essas coisas têm que ter clareza, tem que estar certo. Relativismo, isso tem afetado muito as famílias. Nada mais, segundo esse mundo em que nós estamos, segundo esse mundo, é o que é. Tudo pode ser, não é bem assim. Não foi bem assim que ele quis dizer. É mais ou menos isso. Vocês lembram de algum ser que falou algo assim? Não é bem assim que ele quis dizer. Quem foi que disse isso? A serpente. Não é bem assim que ele quis dizer, porque se você comer, você vai ser que nem ele. Então, relativismo, questionando os fundamentos, os princípios, tem afetado famílias. E não que afete tanto os casais, muitas vezes vem através dos filhos, que estão conectados, sendo criados por televisão, por programa de auditório, não sei o quê, e tudo ali é relativo, tudo é questionável, tudo pode ser diferente daquilo que é, tudo é novidade, e tem todo um engendramento, como diz o nosso pastor, toda uma arquitetura, como disse o presbítero Sérgio Angelim, de fundamento. Uma vez eu estava conversando com um adolescente, ele falou assim: não, a maconha tem um fim medicinal, a maconha não é isso que dizem não. Aí eu falei: e com qual fim medicinal você usa? Você sofre de quê? Não, mas porque todo mundo fica questionando. Sim, eu entendi, mas qual a sua questão? Amados, tem todo um pensamento estruturado, e isso, sem sombra de dúvida, é para atingir casais, atingir famílias. Esse planejamento, ele é tão profundo, que na verdade ele não é coisa de ser humano, isso é político, e antes de tudo ele é espiritual. Enquanto algumas nações vão com bombas, com mísseis, outras vão com ideologias, com pensamentos. Isso é tão profundo que daria uma outra ministração. Há muito tempo atrás eu li no verso de um livro, não vou dizer o autor, que ele dizia o seguinte: nada de tanques, nada de mísseis, nada disso. Me dê meios de comunicação e eu faço uma guerra que ninguém vai perceber. Quase para dizer, a pessoa para dizer assim, matou a cobra e mostrou o instrumento que usou, né? Mas eu vou segurar aqui. Relativismo, questões da sexualidade. Hoje em dia a gente tem de tudo acontecendo aí. O pastor Wellington já deu 2 palavras bem enfáticas aqui, né? Como que você exerce a sua função sexual. Ainda mais, questões da identidade, né? Eu tenho essa estrutura, mas eu não me identifico com isso, né? Tudo isso, queridos, é bombardeado de uma forma tal que traz questionamento para quem está ali. Ó. É claro que existem algumas outras
alguns outros fundamentos. Existem questões biológicas, questões genéticas, existem, não vamos ignorar isso. E nós falamos tudo isso com amor, porque nenhum de nós é melhor do que ninguém. O Senhor abomina o pecado, mas Ele se interessa pelo pecador. Tá certo? Então, quem somos nós para... Não. Quando eu mais precisava na minha vida, passando um momento muito difícil, e a minha esposa sabe disso, quando eu procurei amados que verdadeiramente tinham condições de me escutar e que eu tinha confiança, eu tenho que dizer isso. Eles falaram assim: irmão, nós estamos entrando num quarto agora para orar por você. Mas antes de tudo, nós queremos te dizer uma coisa: nós te amamos. E o inimigo pode tentar, mas ele se levanta para cair. Queridos, eu recebi amor. Eu recebi amor quando eu estava lá no fundinho lá. Recebi amor. Eu posso dar outra coisa diferente para quem vem nessa condição para mim? Eu posso dizer, como? De jeito nenhum, e nenhum de nós tem esse direito. Tem não, queridos. A gente pode falar assim: não, vamos orar para se libertar disso, o Senhor tem misericórdia. E isso é pecado. É pecado. Mas nós estamos juntos, vamos caminhar junto. Pronto. Amém? O caminho é esse. Questões então de identidade, questão de sexualidade. Amados, se aproxime do seu filho, pai. Se aproxime da sua filha, mãe. Principalmente se passou da adolescência, né? Na infância tem um período ali que se inverte algumas vezes essa situação. Então os pais se aproximem dos filhos, né? Pai, diga para sua filha que ela é linda, maravilhosa, que os cabelos dela são inigualáveis, beije, abrace e tal, para que ela sinta que ela tem isso. Porque senão aparece aquele Zé. Aparece aquele Zé. E a sua filha cheia de carência, aparece aquele Zé e diz assim: você é tão linda. Ela: eu estou amando, eu quero casar com ele, eu gosto dele, eu nunca recebi isso. Queridos, misericórdia. Estou falando aqui coisa estranha para quem está carente? ouvi silêncio, viu? Mas gente carente é uma presa fácil para cair em armadilhas, né? Mãe, elogie seu filho. Elogie seu filho, sim. Pai, ensine ele o modelo que é Cristo e a referência que é você. Nós vamos falar da diferença de modelo e referência daqui a pouco, tá certo? Porque ele vai aprender a ser homem assim, ó. Papai, E às vezes, quando não tem esse elemento daqui, é um tio, é não sei o quê. E o pior, pode ser um colega da escola que é o Zé lá, que é popular, aquela coisa toda, acaba sendo aquele modelo. Modelo é para ser igual. Referência é que você pode desviar um pouquinho. Mas quando imagina pegar um camarada perdido aí e falar: eu quero ser que nem fulano, e está dentro da sua casa, é filho. E aí? Faltou alguma coisa aqui. Então essa coisa de andar junto, conversando, no caminho, no dia a dia e tal, enquanto está tendo ensinamento, tem identidade. Amém, queridos? Tem identidade. Aquele momento que a menina está querendo usar umas roupas e tal, aqui com a mãe, se daqui a pouco é aqui em cima, daqui a pouco é aqui, daqui a pouco é aqui, daqui a pouco é um negócio louco, e ela tem que ir aprendendo alguma coisa com você. E você, mulher de Deus, deve ser referência para ela, e o modelo é Cristo. Violência conjugal. Isso tem sido uma tônica, queridos. E não só lá fora no mundo. Essas coisas acontecem com seres humanos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, dessas coisas estarem acontecendo dentro das nossas casas. Violência conjugal. Física, emocional, psicológica. Ela pode acontecer tanto do marido para a esposa, da esposa para o marido, e isso daí gera outras coisas, tá? Então, isso é para nós não ignorarmos o que está acontecendo nesse mundo, queridos. Abuso sexual infantil, isso está acontecendo, isso chega na igreja,
Isso se lidar com isso, se trata disso ali dentro daqueles gabinetes ali, se dá um encaminhamento e tal. Esteja próximos do seu filho. Uma vez eu estava, onde eu moro, no apartamento do primeiro andar para o lado, tinha um comérciozinho. E ali vendia pão, então ao invés de pegar o carro em algum lugar, a gente comprava pão ali mesmo. No apartamento ao lado meu morava uma família e tinha uma menininha linda, né? Um dia eu desci para comprar pão e como eu nunca a via ali fora, sozinha, ela estava assim, do lado, esperando para comprar pão. Aí eu falei assim, oi, tudo bem, fulana? Eu fiz assim com a mão. Quando eu fiz assim para a mão, ela fez assim para cima. Quando ela fez para cima, eu olhei também, era o pai dela lá de cima, assim, olhando assim, ó. Aí ela olhou para ele e eu falei, tá certo. Ela foi ver, tipo assim, devo? Não devo, é certo, em função daquilo que o Senhor falou, estava dentro ali, sabe? Então tem aquela conversa assim, filha, você é princesinha da mamãe e do papai, ninguém mexe com você, só a mamãe que dá banho. Esse tipo de conversa tem que ter, porque senão chega quer brincar comigo? Não quero nem fazer esse tipo de coisa, porque a coisa ela vai assim, e quando vê, seduz, e a criança fala, é um segredinho nosso, ela guarda, porque a criança tem essa coisa, e aquilo vai para dentro, e depois a gente pode colher alguns frutos aí. Então, para o seu filho também, por meninos também, da mesma coisa, queridos. Temos que alertar. Nós tivemos palestra sobre isso aqui sábado passado, não foi? Foi sábado passado que nós tivemos aqui, pessoal do Conselho Tutelar, da Delegacia, pastor Demétrios, maravilha de Deus. A igreja está trazendo, nós precisamos estar aqui e ser ministrados. Orgulho, eu não vou, ela que tem que vir. Não, ele tem que vir aqui e tal. Oh, calma lá. A gente tem que baixar a bolinha um pouco, tá certo? Não coça a cabeça não. Ciúme patológico, tudo bem, né? De chegar assim, tá meio próximo aí e tal, mas se infernizar a vida do outro, porque tá achando, tá pensando, tá não sei o quê, daqui a pouco tá agredindo, isso é doentio. Então o ciúme, ele até é aquela coisa que, né? Mas quando é doença, ele pode chegar às vias de ceifar a vida do outro. Ansiedade patológica, tudo bem que nós precisamos sim ter um nível de ansiedade que nos leva a planejamento, mas ansiedade patológica, ela nos impede de viver o hoje pensando no amanhã. Então a gente não consegue viver o hoje pensando no amanhã, e amanhã não vive o hoje pensando no outro amanhã. Isso é doentio, tá? Então ansiedade patológica, obsessão e compulsão. Ontem o pastor distinguiu aqui possessão, opressão, e ele falou de obsessão. Obsessão é aonde? É aqui. Onde que é a compulsão? É aqui. Já ouviram falar naquele transtorno obsessivo compulsivo? Então é aquela coisa na mente, vai, e se tu não for, vai, aí você vai, compulsão. Só que cada vez que você vai, o pensamento vem mais forte. Vai. E se tu não for, não sei o que, aí você vai de novo. Fortaleceu de novo, ele vem mais forte. Como que você enfrenta pensamento obsessivo que leva à compulsão? Negando, não vou, e precisa de ajuda, precisa de misericórdia de Deus para poder resistir a isso. Tá certo? Então, se há questões obsessivas sobre a sua vida ou a minha vida, nós já sabemos que elas tendem a nos levar a práticas, que são as compulsões. E se nós cedermos, ela vai vir mais forte. Porque ela está sendo nutrida. Ela precisa ser enfrentada, negada, e não vamos ceder, em nome de Jesus. Olho na grama do vizinho. Aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Aí, para encurtar, que eu já falei sobre isso aqui, para encurtar, poxa, a grama do vizinho é que é bacana, bem aparada, bem verdinha, bem regada, toda retinha e tal. Não é isso que tem aqui em casa, seco, quebradiço, queimado do sol e tal. Vamos fazer o seguinte? Parar de olhar para a grama do vizinho e cuidar da nossa? Porque se a gente regar, fofar a terra, regar, aparar direitinho, daqui a pouco ela está melhor do que a do vizinho. E o Sérgio, meu irmão, você tem coragem de dormir com onça, meu irmão?
Como é que você vem falar de manicure, meu irmão? Tá doido? Irmão, você é corajoso, eu não sou não, já digo o contrário. A mulher chega e fala, eu quero ir ao manicure. Aí o marido, tá bom, querido. Aí daqui a pouco ele acorda, quanto que é isso? R$50. Aí ele, não, a sua linda, a sua unha está maravilhosa assim, não precisa desse negócio não. Olha, tá bom, eu te amo assim e tal, tá tudo ótimo e tal. Ela, tá bom, né? Aí ele vê lá, sem nada ali e tal, aquela coisa toda, ele chega no trabalho, a brecha, a armadilha. Aí ele está lá, eu sempre dou um exemplo de uma máquina de xerox, viu? Porque tem mãos, é isso, viu? Só por isso, tá? Vai lá e tal, aí ele olha assim para a mão da funcionária lá e fala assim, poxa vida, que esmalte bonito e tal, né? Aí nessa hora dá vontade de chegar lá, assim, dá um pensamento, dá um tapa nele e fala assim, animal, as mãos que estão lá na sua casa podem ficar melhor do que essa, mas tu não quer pagar R$50. Não é só 50, né? Mas, quer dizer, pode ser até menos, né? Mas aí tem a questão da qualidade. Não, tem a questão da qualidade, gente. Tem a questão da qualidade. É quanto? É 80 e tal? 200, não, 200 é uma mão nova. 200 é uma mão nova, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Mas se a gente cuidar da nossa grama, gente, olha, sabe por quê? Porque tem uma coisa que não se perde. E essa coisa se chama vício. Essa coisa se chama vício. Aí você fala assim, olha, pode ter várias interpretações, mas eu estou falando de energia feminina. Basta você ir, pai, você, gente, onde é que estava isso? Estava dentro de casa, meu querido, tem que investir, tem que assumir, né, meu irmão? Tem que segurar, né, a onda, né? Adultério, queridos. Irmão, onde é que está a oração nisso tudo que você falou aí? Adultério, entrando dentro das casas, roubando, matando e destruindo. É uma moda, mas não acontece de uma hora para outra. Isso vai se formando, isso vai se criando, e tem uma brechinha que vai se abrindo. Entrou, ele vai dando raízes. Finanças abaladas, não vou nem falar porque o Sérgio trouxe aí. Tirania dos filhos é quando os filhos controlam os pais. Os pais não têm palavra de firmeza, de segurança, então os filhos controlam, fazem o que querem, e se não me der vai acontecer isso, e se não me der aquilo outro, eu quero porque eu quero, bate pé, chora e tem. Está criando um monstrinho maior ainda. Então isso é tirania dos filhos. Outra, pornografia. Amados, pela misericórdia do Senhor Jesus, que essa coisa seja extirpada, e nós vamos usar aqui uma silepse de pessoa, das nossas vidas em nome de Jesus, amém? Que essa coisa seja extirpada das nossas vidas em nome de Jesus, porque tem escravizado muitos de nós. Meu desejo, queridos, é que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, não te poupe nessa ministração toda que nós temos aqui desde ontem, mas que Ele te aperte e te queime mesmo para você sentir e falar, eu tenho que me livrar disso, ou eu tenho que atentar para aquilo, porque essa é a oportunidade, em nome de Jesus, que o Senhor tem nos dado. Pornografia, não pedir ou liberar perdão. Você não precisa dizer, eu não estou sentindo, então eu não vou pedir. Não é assim que a banda toca, não. É obediência. Peça perdão. Mas eu não estou sentindo, peça perdão. O Senhor vai liberar depois o sentir dentro do seu coração. O texto não diz lá, quando você sentir, perdoe tantas vezes até chegar a 70 vezes 7 e passar disso. Não diz quando você sentir, diz que deve perdoar. Libera, Senhor, eu não consigo, eu não estou sentindo, mas eu perdoo, eu perdoo, eu declaro que eu perdoo, fulano, eu perdoo, e o Senhor cuida de derramar isso no seu coração, senão você fica carregando esse peso. Arrependimento e remorso, queridos, a palavra do Senhor, ela fala muito a respeito de arrependimento. Mas muitos de nós temos vivido
com remorso. E remorso é extremamente limitado e não está dentro daquelas situações, daquelas coisas que o Senhor requer de nós. Remorso é: cometi algo de errado, chorei porque eu cometi algo de errado. Foi passando, esqueci, cometo a mesma coisa de novo, errei novamente, fiquei triste, foi passando, cometi de novo. Isso é remorso. Arrependimento: cometi algo de errado, fiquei triste com aquilo, tenho a plena consciência de que eu feri o coração do meu Deus, tenho uma tristeza profunda por ter maculado a santidade do meu Deus. Decido dentro de mim nunca mais macular a santidade do meu Deus e não cometer mais aquilo. E vou vigiar para não cometer mais aquilo. Isso é arrependimento. Que o Senhor conduza a mim e a todos nós a verdadeiro arrependimento. Porque quando não havia arrependimento no coração, João Batista chamava de quê? Raça de víboras. Misericórdia. Confidentes. Está ali minha confidente ali, quero apresentar para vocês minha confidente. E o confidente dela tem que estar aqui. Porque, queridos, essa proximidade com o sexo oposto, e hoje em dia até com o mesmo sexo, com questões muito, muito pessoais, para ela girar uma chave e virar outra coisa é rápido. Então é melhor não dar chance. Já vi coisa tipo, triste no trabalho, porque teve uma discussão com a esposa, e vai comentar com uma amiga. Ou a mulher vai comentar com um amigo. Ah, mas poxa, como que te tratou assim? Não pode, tal, não sei o quê. Se fosse eu, não faria assim. Olha esse troço mudando. Eu jamais faria isso contigo. Daqui a pouco começa a ver uma mudança na química desse negócio. Daqui a pouco já estão se olhando diferente. Mas já se conhecem, porque já falaram de algumas mazelas, já tem uma coisa se aproximando. Essa coisa aí pode parar em muitos lugares e gerar inferno na vida de muita gente. Então, muito cuidado com essa questão de estar confidenciando coisas. Confidente aqui, venha com o seu pastor, homem de Deus, seu líder de grupo familiar, pessoa da sua confiança. Mas muito cuidado, porque também tem outro aspecto. Depois que você confidenciou, dependendo de quem foi, você está na mão dessa pessoa. Aí é um outro aspecto. Sombras do passado. Passado é para ficar bem morto lá onde ele está. Tem alguém fazendo sinal para mim aí? Não? Não, né? Nem minha esposa que ficou de fazer ali fez também, né? Mas os defuntos têm que ficar sepultados. Nada de, nós estamos casados com 20 anos de casamento. Ah, mas você teve aquele namorado quando a gente tinha 15 anos de idade. Misericórdia. Deixa esse troço enterrado lá, não puxa isso não. Ah, porque você naquela época lá, e quando você olhou diferente para aquela pessoa, quando a gente tinha 10 anos. Mas porque isso me dói até hoje. Ei. Não ressuscita não. Porque se procurar, vai achar. Se procurar, vai encontrar. Não procure não. Coloque-se nas mãos do Senhor, tá certo? Deixa o passado lá. Relações tóxicas, aquelas de abuso, que humilha, massacra fisicamente ou emocionalmente o outro e adoece o outro, vai gerando algo terrível dentro do outro, emocionalmente, depois organicamente, os hormônios, as toxinas que vão sendo liberadas, adoecimento. Isso tem ocorrido, muita opressão dentro dos lares. Situações escondidas. Quem gosta dessas coisas de situação escondida é o inimigo para poder ter você assim, olha, não se preocupa que só nós dois sabemos, está tudo certo. Tu vai para a igreja, palestra no sábado sobre oração em família, tua esposa está lá e ninguém sabe que você fez aquelas coisas todas lá, só nós dois. Aí está na mão dele. Não.
Não entre nisso, porque quem gosta disso é o inimigo para ter um elemento e para botar assim, você está aqui. Daqui a pouco ele chega lá e Jesus vai ter que dizer para você, olha, Satanás pediu para passar você na peneira, viu? Vai ser misericórdia de Deus se ele disser assim, mas eu intercedi por você. Imagina se o Senhor chegasse para nós e falasse assim, olha, Satanás pediu para te passar na peneira. Passa ou fica? E aí? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Herança familiar. Isso tem tudo a ver com conhecer a nossa própria história. Mas existem algumas questões que elas vão passando e caminhando dentro da própria família. E a gente tem que estar vigilante para a nossa e até para que nós estamos gerando filhos e daí para diante. Mas a gente só vai ter essa visão se estiver conectado com aquilo que já temos observado dentro da nossa própria caminhada familiar. Não cuidar de si. Vamos trocar aquela ceroula manchada, furada. Vamos fazer aquela barba, vamos cuidar daquele cabelo, para chegar e falar assim, né? E quando a esposa falar, fala assim, não, isso está bom. Ou então, se disser assim, está difícil de encarar. Aí, então, meu querido, dá aquela cuidada, né? Porque é natural das esposas, né? Realmente, agora a gente também tem que oferecer algo que... essa coisa toda aí, tem que ser interessante. Então temos que cuidar de nós e cada um cuidando de si. Não cuidar do cônjuge, cuide. Pague R$200 na manicure. Não vá na manicure que a irmã vai não. R$200, vá noutra. Não vá naquela não, que aquela é muito cara, R$200. Não, essa não. Não escuta essas coisas não, viu, amor? Tá? Altivez. Não, queridos, temos que descer. Temos que cair, porque se estiver lá em cima, o Senhor derruba. Se estiver lá em cima e você for do Senhor, Ele quiser te tratar, Ele vai derrubar para a gente aprender. Tá certo? Mágoa, má água, retida, guardada, gerada por situações que nós vivenciamos um com o outro. E ficou retido, e fica guardado, e aquilo fica sendo ruminado e voltando dentro de nós. Eu sempre vou falar com slaps de pessoa, né? Isso tem acometido muitos de nós. Muitos de nós. Vitimizado, escravizado, abalado, adoecido. Muitos de nós. E, queridos, eis algo que quando instalado, é uma luta terrível para a libertação de todas essas questões. Mas sabe daquelas de que existem pecados que são no corpo e outros que são fora do corpo? Essa é uma daquelas questões que são muito complicadas. É a misericórdia de Deus. Só que ela não vem direto assim, né? Às vezes ela vem, deixa eu ver onde que está aqui. Eu já falei de pornografia. Costumam vir juntas. Costumam vir juntas as duas questões. Isso é muito claro. Isso é para homens, para mulheres, não tem questão não. Tá? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E olha que eu não falei nem... Eu falei homens e mulheres, né? Eu não falei rapazes e moças, e não falei nem pré-adolescentes, adolescentes. Pronto, agora eu estou falando tudo. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tem escravizado e lançado culpa e culpa e culpa, e as pessoas não conseguem mais se libertar. Exibicionismo, eu vou fazer porque eu sou novo, sou bonito e tal, e a minha barriga é tanquinho, então vou botar a blusa aqui em cima. Não, mas o Senhor me deu as ferramentas, então eu vou abrir assim, pai, tem que ficar bem. Então, isso não é para exibição, isso é para você, isso é para ser compartilhado com quem o Senhor lhe trouxer. Pressão do grupo. Muitas vezes sozinhos, o Senhor, por misericórdia de nós, Ele nos sustenta. Mas quando o grupo pega, não, vamos, faz e tal, não sei o quê. Aí, queridos, a gente faz. No minuto seguinte, a gente se arrepende. Viu? Eu já estou alerta que eu estou vendo o pastor Wellington ali olhando para mim. Eu não quero olhar para ele, não. Não vou lhe olhar, não, pastor. Tá?
Falta de tempo para o casal. Você direto, queridos, se você não tem, estabeleça pelo menos um dia na sua semana, um turno para você estar com a sua esposa. Interessante que o primeiro amém que eu ouvi foi de homem, pastor. Geralmente as irmãs dizem, fala, Jeová. Eu fiquei esperando, não saiu não, olha. Eu estou admirado, acho que elas estavam dormindo, sabe? Queridos, porque se deixar você engolido pela dinâmica do dia a dia, e você não vai ter tempo para compartilhar com o outro, para o outro poder falar, para você escutar, e você falar, e o outro escutar, você fazer uma catarse, você trocar. Aí daqui a pouco você quer ir deitar e quer que aconteça, não sei o quê, daqui a pouco são dois estranhos, vira uma coisa mecânica. Se ela não confidenciar e não trocar com você, vai fazer com quem? Lembra de confidente? Tem que ter esse tempo. Em nome de Jesus, que quando você sair daqui hoje e for falar assim, aquela palestra lá esquisita, lembre pelo menos disso. Nós precisamos firmar e ter um tempo para nós. Tipo, um dia na semana, tantas horas da noite, a gente senta e só nós, e vamos conversar, tomar um copo d'água gelada, e sei lá, e falar das coisas nossas e tal. Tem que ter. Sabe por quê? Você vai estar regando. Amém? E vai crescer graminha verde, forte e tal, que nem essa aqui assim, ó, verdezinha, fortezinha, que nem essa daqui. Falta de amor, o que é essencial, segundo o texto bíblico, para as irmãs. Respeito, que é essencial para os homens. Relações líquidas, ninguém é de ninguém, está tudo certo, isso não existe. Isso não existe, relacionamento aberto, e isso no meio do povo de Deus não existe. Uniu é uma só carne, acabou. É o que diz o texto bíblico, que nós falamos segundo o texto bíblico. Amém? Não existe essa coisa de compartilhar e vamos ali ver se é bom e voltar aqui. Não tem isso, não existe isso. Tá? Sobrecarga, tanto sobre o homem quanto sobre a mulher, vai acabar, vai estressar, vai esgotar as energias. E como é que tem relacionamento como um todo? Chegou uma coisa aqui, pensei que era minha esposa dando um alerta, né? Culpa, se for verdadeira, tem que ser tratada, tem que ser entendida, tem que haver perdão, liberar perdão. Se for culpa falsa, tem que ser rejeitada em nome de Jesus, que isso é coisa do inimigo, para tirar a sua paz. Redes sociais, amados, bênção e pode ser também maldição. Preciso falar muita coisa? Não, acho que eu preciso sim. Preciso sim. Tem uma foto clássica, um casal deitado na cama, tudo escuro, um com a luz no celular aqui, o outro com a luz no celular ali. E os dois rindo para o celular. Por que não estão... Pastor, sentar aqui perto é muita pressão, né? É muita pressão, né? Daqui a pouco ele sobe, né? Né? Daqui a pouco sai os dois e cada um vai para um lado, que nem um restaurante. Duas pessoas sentadas, um rindo para o celular e o outro lá rindo para o celular, e aquilo é um almoço, é um jantar de casal. É bênção, mas tem roubado muito do tempo de casais e tempo de famílias. Ontem o pastor falou sobre aquela coisa de uma TV aqui, outra ali, ali. Há muito tempo se falou da teoria da taba. A taba é a reunião de várias ocas. Então é como se a sala fosse uma oca, a cozinha outra, o quarto outro e tal, mas está todo mundo dentro da mesma taba. Mas ninguém se comunica, ninguém se relaciona. Atentar para isso. Coração duro, não, de jeito nenhum, não mudo. Prepotência, voyeurismo. Aquela coisa de gostar de estar vendo, de estar brechando, de estar não sei o quê, e de madrugada só a luz do celular e do computador e o olho grudado ali. Sem chance. Isso tem afetado muitos casais. E depois, né, pastor Wellington, enche os gabinetes aqui, né? Intimidade sexual abalada. Várias coisas podem afetar isso na vida dos casais. Inclusive a falta de tempo, não conhecer a sua própria história, não cuidar um do outro,
Não dá, falta de amor, falta de respeito, várias questões podem abalar a intimidade sexual, tá certo? Até mesmo utilizá-lo como instrumento de pressão sobre o outro. Não faça isso. Ah, agora tu vai ver, agora tu vai ver. Não vai, agora tu vai ver, tu vai ficar... Misericórdia, viu? Porque quando faz um negócio desse, tu não vai ter, não vai acontecer. A gente, quando sai na rua, está saindo um leão faminto. Vítima fácil para qualquer gazelinha ou qualquer bezerrinho que estiver passando por aí. Deu para entender, queridos? Então a gente tem que ter sabedoria de Deus nisso, tá bom? Desobediência, que é a grande questão, tal, mas não falar a mesma língua. Nós falamos aqui ainda há pouco quando dos filhos, e falar a mesma língua não é falar português, não, é haver acordo. Eu já falei com a minha mãe. Falou com a sua mãe? E aí, mano? Não, é isso mesmo. Então, não é, traz o assunto que nós vamos conversar e te damos resposta. Se não, pega a espingarda, né, minha irmã? Lembrei agora ali vendo aí, né? Tá? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. Tem que ser assim? Pode perder tudo agindo assim. Se quer salvar, tem que haver transformação. Não mudança, mas transformação. E não buscar ajuda. Acendeu a luz amarela, queridos? Pede ajuda. Pede ajuda. Teve uma semana que eu recebi, 4 minutos. Teve uma semana que eu recebi 3 telefonemas. Irmão, misericórdia, me ajuda que eu estou numa situação difícil. O que é que houve? Meu casamento acabou. Aí eu, no outro dia, irmão, misericórdia, meu casamento acabou, minha mulher não quer mais saber de mim, não quer mais me ver. Aí quando eu recebi o terceiro, eu falei assim, me diga uma coisa, tu me ligou essa semana? Foi numa semana, isso nós estávamos ainda no auge da Covid. Mas o que era comum entre esses elementos é que sempre se dizia assim, mas eu fui avisado. Eu fui avisado, mas eu não dei tempo, não dei atenção e tal, não me cuidei. Quando eu vi, a coisa chegou nesse ponto. E só a misericórdia de Deus. Falta de tempo devocional. Eu gostei muito no dia que eu liguei para uma pessoa, essa pessoa está aqui, né? E liguei, não conseguia falar e queria falar muito. E quando a pessoa me retornou, falou, irmão, me perdoe que eu estava aqui em devocional com a família. Eu falei, que coisa linda, né? Casal não orar juntos, tem que orar juntos, queridos. Só que orar juntos é assim, eu e minha esposa orando pela vida do pastor Wellington, isso é orar juntos. Agora, temos que orar um pelo outro, é diferente. Eu orando por ela e ela olhando por mim. Quem me conhece virado do avesso, melhor do que a minha mãe, é aquela mulher ali. E quem é que pode então fazer a oração com conhecimento de causa sobre a minha vida? Ela. Que vai chegar, Senhor, e pronto. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Outra, a família não orar junto. Os pais não orarem pelos filhos. Ser referência para os filhos. O que nós estamos fazendo, os nossos filhos estão vendo e absorvendo. Então, o que eles estão vendo na minha casa e na sua casa? Nós somos referência. Mas se a gente quiser apontar para aquele que não tem sombra de variação nem de erro, é Jesus que é o modelo. É para ser igual a Jesus. Minhas filhas com certeza não devem captar tudo de mim, porque tem muita coisa errada aqui. Então é uma referência para elas, mais ou menos. Mas o que for bom, sim, o modelo é Cristo. Eu tenho que apontar para Cristo e elas verem isso. Amém? Aí, queridos, de tudo aquilo que nós vimos, quando a oração entra ali no meio, o quadro muda. Vocês estão vendo aqui? Fui eu que mexi aqui, amada. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Nem sei o que eu fiz aqui. Aqui, pronto, a oração. Agora aqui é paz, perdão, alegria, compaixão, fruto do Espírito. Amém? E quando a gente ora, a gente está trazendo Cristo para o centro.
Amém? E quando Cristo vem para o centro, cadê a sombra? Né? Estão por aqui, queridos, mas qual é o grande foco? É esse. E você fique de pé, querido, em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus, porque nós vamos orar, meu pastor. Nós vamos orar. Antes de orar, isso é um exercício também para o sangue circular aí nas pernas, que estavam muito tempo sentado. Isso é o Pai Nosso, queridos, de Mateus. Aí ele diz lá: portanto, orareis assim, com esse entendimento. Pode repetir a oração, pode repetir as próprias palavras, mas tem um entendimento que eu quero ressaltar aqui, é o entendimento da oração. Qual é o entendimento? É que Deus é Pai. E que Deus é Pai. Então nós não temos questão de paternidade não, porque nós temos Pai, é Pai nosso, e ainda que está nos céus, é soberano, que nem diz o Salmo 11, que está tendo seu trono nos céus, sentado e olha para a terra, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. É esse o nosso Pai que está nos céus. E ainda, que Ele é santo, o seu nome deve ser santificado. O que santifica o nome do Senhor? Eu dizer, tu és santo, santo, santo. É a minha vida transformada por Ele, mostrar que Ele é santo. Assim o nome dEle está sendo santificado. E o pastor Hélito está chegando, né? E ainda, venha o teu reino. Pode chegar aqui, meu pastor. Venha o teu reino, que o reino do Senhor venha sobre as nossas vidas verdadeiramente. Qual é o reino do Senhor? É o local onde a vontade dEle é feita. E onde a vontade do Senhor é feita? Sobre toda a terra. E isso inclui a minha casa e a sua casa. Então venha o seu reino sobre a nossa casa. E ainda, seja feita a tua vontade na nossa casa. Como? Aqui na nossa casa. Como ela é feita no céu. E ainda, que o pão nosso, a provisão do Senhor, venha sobre as nossas vidas, o cuidado do Senhor, né? E Ele nos perdoando. Quando nós apresentamos a Ele, Ele nos perdoa. Mas é assim, tal, não. Vem aqui, Senhor, me perdoa. Assim como nós temos perdoado. Então, tem um coração duro, que não entendeu, que você no primeiro momento não precisa sentir, não. Você tem que obedecer, perdoa. Sai desse cativeiro, dessa escravidão e libera esse perdão, porque você liberta você e ao outro. E ainda, e não nos deixe cair em tentação, e misericórdia do Senhor, queridos, não tem bom não. Não tem bom não. Não, o Senhor tem misericórdia de nós. Porque quando a gente vai pecar, se quiser, peca bonito e faz a coisa terrivelmente linda. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós não caiamos em tentação, mas que o Senhor nos livre do mal, nos livre da aparência do mal, nos livre daquilo que nós já sabemos e nos traga consciência aquilo que nós não conhecemos. E ainda, por quê? Porque dele é o reino, o poder e a glória. Então tudo está nas mãos dele, tá certo, queridos? Mais uma vez, quando nós oramos, trazemos Cristo para o centro e tudo se transforma. Então, não vou falar sobre as armas espirituais, fica para um outro momento, tá certo? Mas o entendimento principal aqui, para tudo aquilo que nós pontuamos aqui, e outras coisas mais existem, é trazer Cristo para dentro da família. E um dos mecanismos, nós falamos aqui de meios de graça, a palavra de Deus, é a oração. Quando nós lemos em Efésios 6 que, para resistir o dia mal, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principado, potestade, dominadores, revestir de armadura, pode chegar, amados, mas a armadura não é o capacete, não é a couraça, não é o cinto, não é a sandália, não é o escudo e não é a espada, não é essa a armadura. A armadura é a salvação em Cristo, funcionando como um capacete. A couraça, ou seja, a justiça de
Cristo atuando em nós como essa couraça. O cinturão da verdade é a verdade de Cristo dentro da família, protegendo os nossos lombos. As sandálias, ou seja, a certeza, a confiança na palavra de Deus, palavra de Cristo dentro das nossas famílias, a certeza do que contém aquela palavra. O escudo da fé, a fé em Cristo dentro das nossas famílias vai funcionar como um escudo. E a espada do Espírito, oh glória a Deus, que é de 2 gumes. Quando ela enfia para lá, ela também penetra aqui. Ela ataca e aqui corrige, para eu tendo consciência de quem eu sou, para ir melhorando, para ir sendo transformado. O Senhor também trazendo à memória aquilo que eu sou, as minhas questões que precisam ser transformadas. Traga a oração para dentro da sua casa, meu querido. Traga a oração para dentro da sua família. Adote esses princípios. Se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, você pode me procurar hoje ainda, ou quando nós saímos durante a semana, que nós conversamos alguns elementos sobre isso. Traga Cristo para dentro da sua família. Que o Senhor todos nós abençoe. Perdão, meu pastor. Vamos orar, queridos. Dê a mão aí para a sua esposa. A minha está distante ali. Eu não vou fazer ela vir até aqui não, mas nós vamos fazer diferente, queridos. Se você está com a sua esposa aí, nós outros que não estamos, eu estou que nem você. A minha está ali, então eu não vou dar a mão para ela não. Mas, marido, vire para a sua esposa. Marido, vire para a sua esposa. Vire para a sua esposa, isso. Agora põe a mão no ombro dela. Se você tiver liberdade, põe a mão na cabeça dela e ore por ela. Ore por ela agora. Ore por ela. Ore e abençoe sua esposa. Ore e abençoe sua esposa. Em nome de Jesus. Ó Deus, que isso se transforme numa constante, Senhor. Se transforme num princípio, ó Deus, onde o marido ora e cobre e abençoa a sua esposa, Senhor Deus, como sacerdote do seu lar, Senhor. E, meu Deus, esta realidade estabelecida, meu Pai, nada pode contra isso, ó Deus. Nada pode contra isso, ó Pai. Que assim seja, ó Deus. Agora, meu amado, inverte. Minha irmã, se você está abraçada, amém. Mas agora, minha irmã, coloque a mão sobre seu marido. Se tiver liberdade, põe a mão na sua cabeça e ore e abençoe e cubra a vida dele. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas palavras, ó Deus. Palavras de poder, Senhor. Segue, pastor, segue. Pai Celestial, obrigado por esse banquete. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é tão límpida e que entra em nossos corações e nos acalenta. Entra em nós e nos corrige. Entra em nós com graça, com misericórdia e nos leva até o Teu trono da glória. Abençoa as famílias, meu Senhor, essa tarde. Logo mais à noite, quando retornaremos, que o Senhor use a boca do Teu servo e dá, Senhor Deus, que saiamos daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Nós Te louvamos, dando graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.